outras novidades também para a sociedade alagoana. A população em situação de rua e em estado de vulnerabilidade social, quando se coloca vulnerabilidade social, são pessoas desempregadas, pessoas na linha da pobreza. Essas pessoas elas terão a oportunidade também de participar de um mutirão de serviços oferecidos por diversos órgãos públicos, como Prefeitura, Governo do Estado, Justiça Federal, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, Ministério Público, além da Defensoria Pública, o INSS, Tribunal Regional Eleitoral, entre outros. O mutirão Primeiro mutirão, Pop Rua Ajude, é uma iniciativa da Justiça Federal de Alagoas. E é sobre o mutirão que nós vamos falar aqui no estúdio com o juiz federal, doutor Antônio José de Carvalho Araújo, para falar inicialmente dessa iniciativa no qual nós aqui do Gazeta News, edição da tarde, já parabenizamos a Justiça de Alagoas, inclusive a Justiça Federal pela atuação, doutor. Como foi que surgiu essa ideia para poder levar para as pessoas em situação de rua e as pessoas em situação de vulnerabilidade social essa série de serviços? Boa tarde. Boa tarde, Viderlan. Boa tarde aos que nos assistem. Muito obrigado, antes de mais nada, pelo espaço. Essa ideia do mutirão Pop Rua Ajude surgiu de uma constatação. O número elevado, o aumento elevado das pessoas em situação de rua em todo o país. Especialmente em Alagoas, é um problema que precisa da atenção de todas as entidades, as instituições, os órgãos públicos. Então, nada mais pontual do que iniciarmos o nosso trabalho com um grande mutirão de serviços. Isso demonstra a necessidade, primeiro, chamar atenção para a realidade social desse problema. Segundo, a unidade de serviços públicos prestados num dia que vai facilitar a vida da população. População que muitas vezes não tem documentação, documento básico, o RG, a certidão de nascimento. Então, documentos que são essenciais para o exercício de atividades simples no nosso dia a dia, pessoas que são excluídas, invisibilizadas. Então, essa é a ideia que surge a partir da Comissão Pop Rua Ajude e da Justiça Federal, realizar um grande mutirão, mas não apenas isso, chamar atenção para o problema das pessoas em situação de rua, um número elevado, e a partir daí, novas atividades no decorrer do ano, nos anos seguintes, porque existe uma comissão agora constituída dentro do Judiciário, dentro da Justiça Federal, e que se preocupa em realizar diversas atividades para a realização dos direitos sociais básicos. Não vou nem dizer direitos sociais em sua magnitude, que são muito além do que esses serviços, né? Saúde em sua magnitude, plenitude, não é? Educação, dignidade, trabalho, moradia, saneamento básico. Então a discussão é bem ampla, em especial também a preocupação com a violência, né? Muitas pessoas são exterminadas, né? Assassinadas no nosso dia a dia. Essa é uma realidade também nacional do estado de Alagoas, em todo o país. Essa questão do extermínio é muito interessante porque já vivemos uma onda aqui no Brasil, né, de pessoas em situação de rua, vítimas ainda dessa espécie de extermínio. Ainda tem muito dessa prática, doutor, pelo que a Justiça tem acompanhado, a Justiça Federal também aqui no Brasil? Nós acompanhamos o noticiário, né, as informações vêm, os dados estatísticos demonstram que há um aumento dessa quantidade de assassinatos, né? São clássicos os exemplos no país, né? A gente sempre lembra daquele o índio de Brasília, Galdino, que foi assassinado, estava dormindo numa praça e pessoas chegaram naquela praça e assassinaram aquele índio, né? Então, famoso. Tem até uma praça em Brasília com o nome dessa vítima, né? Que estava em situação de rua naquele momentaneamente, dormindo numa praça. Então, em que pese passasse muito tempo desse crime, é uma característica, né? A pessoa está ali numa situação de vulnerabilidade, dormindo em locais públicos, locais mesmo privados, mas dentro do ambiente do espaço público e sendo vítimas de crimes. Agora, falando desse primeiro mutirão Pop Rua Ajude, doutor, estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Antônio José de Carvalho Araújo, ele que é juiz federal e também aqui no estúdio está nos dando esse prazer como membro também da comissão, coordenador do projeto, não é? O mutirão Pop Rua Ajude. E eu gostaria também que o senhor falasse desse momento da participação de muitos órgãos, né? Porque nós estamos aqui citando várias esferas de papel representativo da sociedade, o que dá uma credibilidade muito maior nesta série de serviços que serão oferecidos para as pessoas em situação de rua e as pessoas que vivem também um quadro de vulnerabilidade social, doutor. Pois bem, o mutirão, ele conta com o apoio da Prefeitura de Maceió, do Governo do Estado. Isso significa que os serviços desses órgãos, os órgãos da Prefeitura, do Governo do Estado, serão prestados no dia.
também conta com todo o apoio e estrutura do sistema de justiça, que vai desde o Ministério Público Estadual, Federal do Trabalho, ao Tribunal Regional do Trabalho, TRE, Tribunal de Justiça de Alagoas, as instituições de defesa das pessoas em situação de rua, Defensorias Públicas da União, Defensoria Pública do Estado. O mutirão conta com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. Tem todos esses serviços que serão prestados no dia, desde a expedição dos documentos básicos, até mesmo os benefícios previdenciários. Se o cidadão está em situação de rua ou em vulnerabilidade social e precisa de um benefício previdenciário, que reclama-se tanto, que demora para ter o benefício em mãos, ou pelo menos ter uma resposta negativa, no dia terá essa possibilidade. Inclusive, muito popular, o BPC, o LOAS, né, como popularmente conhecido, o benefício assistencial para pessoas que têm mais de 65 anos, ou pessoas com deficiência, com impedimentos, né, significativos, que estão em situação de miserabilidade social, também no dia do mutirão, no dia 4 de maio, na Praça Deodoro, poderão ter seu benefício reconhecido naquele dia. Inclusive com a possibilidade da Defensoria da União, caso o INSS negue o benefício, possibilidade de ajuizamento da ação na mesmo ambiente, no mesmo dia, com o resultado da decisão também no mesmo dia. Possibilidade, inclusive, de oferecer acordo, porque a Procuradoria Federal, aqui em Alagoas, participará também do mutirão. Há a possibilidade ainda, vou adiante, temos ainda atividades culturais, doações, caridade, doação de roupas, donativos, brinquedos, uma atividade de recreação também. Participará também a Secria do Governo do Estado, né, com o cartão da mãe com condição de pobreza. Também teremos o corte de cabelo, o banho solidário, atividades culturais, a banda da Guarda Municipal, a banda da Polícia Militar. Então, acreditamos que esse primeiro mutirão é o grande evento do Judiciário, que envolve prefeitura, envolve o governo do Estado e une todas as forças políticas em prol de uma causa que é significativa, que é emblemática, que é consensual. População em situação de rua. E, claro, a gente faz o destaque, como você bem pontuou, que a população em situação de rua é um conceito que é difícil fazer uma categorizar, definição, né? Então, o que é situação de rua? Diante dessa dificuldade de conceituação, podemos dizer, enquadramento das pessoas, nós ampliamos o mutirão para todas as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Por exemplo, tem um José, tem a Maria, que estão residindo em um bairro periférico, que estão desempregados, que precisam de um BPC, precisam de um documento básico da cidadania e estão em situação de pobreza, mas não estão exatamente em situação de rua. Serão atendidos? Serão. Também atenderemos esse público significativo nesse dia 4 de maio na Praça Deodoro. Compareçam, é importante também divulgar, para além de divulgar, mobilizar a população para que compareça, porque muitas vezes a informação ela chega quando ocorreu a atividade. Então, eu não sabia, de repente aquela atividade ocorreu, que era importante para a solução de questões pontuais daquele cidadão, né, que está em situação de pobreza, passa o período e só depois a pessoa vem a saber. Por isso a importância da divulgação e da imprensa alagoana nesse trabalho, né, que somos parceiros, né? Não acontece mutirão sem o trabalho essencial, fundamental da imprensa na divulgação dessa atividade, né? E sendo muito justo aqui, como procuro sempre ser nas apresentações, desses 20 anos de comunicação que tenho, não recordo de ter visto um mutirão com tanta participação de núcleos da sociedade, de papéis representativos da sociedade. Vamos falar um pouquinho dos desafios. Um evento macro como esse, estamos falando de uma reunião em vários órgãos ali que tem um papel representativo da sociedade. Como será feita essa logística e quais foram os desafios até colocar para o campo da prática esse dia do primeiro mutirão, o primeiro mutirão que nós estamos falando aqui exatamente, que traz todos esses serviços, doutor? Sabemos que o judiciário, você falando em desafios, o judiciário não tem essa expertise em organizar eventos externos. Não é do nosso perfil, nosso perfil, que é a atividade fim, é a prestação jurisdicional, que é o processo judicial chegando às mãos do cidadão, que assim ajuiza sua ação na justiça a partir do seu advogado, e aí nós temos que ter um compromisso com a celeridade, o processo tem que andar rápido. Nosso objetivo é com as metas que são estabelecidas para que aquele processo seja entregue o mais rápido possível na mão do cidadão, mesmo que seja para negar o pedido, que a pessoa possa recorrer, ou seja, o objetivo é celeridade, agilidade, enfim. Então é um grande desafio organizar um evento externo, numa praça, em que nós não temos essa expertise, esse know-how, né, como diz a palavra, o conhecimento prático de uma atividade dessa. Então o desafio foi grande, né, mas ao mesmo tempo extremamente motivador. A causa
motiva e nos deixa determinado com esse propósito. Então, tem pessoas que estão apoiando, motivando, trabalhando diuturnamente para que tudo dê certo, né? Então, isso é essencial. Esse é o grande desafio, né? Levar uma atividade externa. Mas isso não é possível sem o apoio dessas entidades. Então, a Prefeitura de Maceió, ela colocando bem, pontuando bem, a Prefeitura deu a estrutura, né? Essa parte de tendas, a parte de estrutura logística, né? O governo do estado, através da CEMUD, da SEADES, especialmente essas secretarias, né? Ela deu também algumas informações precisas acerca da realização do mutirão, bem como também uma questão de alimentação, né, da população, porque não tem como fazer um mutirão quando o cidadão está com a barriga vazia. Então a gente tem que ter comida, tem que ter alimentação, café da manhã, lanche, almoço. Tem que ser um dia que ele se sinta, como diz a palavra essencial que define uma atividade dessa, afetividade. O cidadão tem que chegar a um local e tem que ter uma triagem que aquele momento em que ele é recebido é um momento de acolhimento, é um momento afetivo, em que a gente possa dizer: José, Maria, você aqui está para ser bem tratado, como deve ser todos os dias de nossas vidas, especialmente no serviço público. O serviço público tem essa característica, né? A característica do serviço público, se alguém buscou um serviço e não foi bem atendido, o servidor está equivocado, porque a característica é essa: gostar de gente, gostar do povo, ter amor àquele trabalho. E especialmente com os grupos em vulnerabilidade social. Colocar os olhos aqui e dizer: vamos tratar você com carinho, com atenção, e ele se sinta bem. Como a gente gosta de se sentir. As pessoas da classe média gostam de se sentir bem em todos os locais que frequentam, restaurante, é o consultório médico que tem que ter, que deve ter um consultório, um restaurante que tem um local para a criança brincar, como a gente se sente bem, não é? Então, ali também é que as pessoas vão se sentir bem. Então, chegando ao local, então, todos esses apoiadores, essas entidades, a gente não faz nada sozinho, então surgiram e abraçaram a causa conosco. Então, essas entidades que estão apoiando o sistema de justiça abraçaram. E realmente é uma união. A gente sabe que na política tem as divergências, né? Às vezes as divergências elas podem até determinado momento atrapalhar, mas essa atividade nossa, nós conseguimos construir um consenso muito importante e todos abraçaram a causa, né? Seja a prefeitura, seja as entidades do governo do estado, ressalto, friso sempre, né? E as entidades do sistema de justiça como um todo, né? Todos inteiramente prontificados. Eu faço o registro também das entidades do município, da Casa de Ranquines, né? Que está apoiando, né? Enfim, cedendo inclusive um transporte para levar a população que ali habita para o local no dia do mutirão, né? Os centros POPs, os 3 centros POPs da cidade, né? Enfim, suas coordenações, eu cito a prefeitura, mas tem diversas secretarias, diversos órgãos envolvidos nesse trabalho, né? O papel da Ordem dos Advogados também, do Brasil, o Sindicato dos Advogados, né? O Instituto Transformar, que vai dar um banho solidário. Não sei se você conhece, mas se você, quem não conhece vai conhecer no dia, ou já viu por aí, enfim, algo muito interessante que o Instituto Transformar tem, que é um banho solidário. É uma construção de um reboque, que tem um banho, é um espaço para um local para um homem ou para a mulher, e vai ter a distribuição de um kit de higiene e uma roupa que é distribuída para que tenha a oportunidade no dia de uma pessoa tomar um banho. São 100 kits que permitem que as pessoas vão ao local, tomem um banho. Coisa mais digna, o pessoal cidadão ter o direito, ter o querer tomar um banho. No dia da praça vamos ter isso. Então é um evento repleto de significados. Quando diz assim, vocês vão só prestar serviços? Não, nós vamos dar um dia de dignidade, em que o povo na praça se sinta empoderado e dizer: aqui tudo é nosso. É um dia que eu me sinto importante e reconheço cidadania, reconheço democracia inclusiva, democracia em que todos realmente, de fato, independentemente da condição social, possam participar e dizer: isso aqui é direito meu. Esse dia é um direito, essa aqui é uma prestação. Evidentemente, a gente sabe que não é só um dia. É necessário ter uma permanência, uma continuidade, chamar a atenção que os serviços devem funcionar, independentemente de um dia de mutirão. A gente tem consciência disso. Então, não é, claro, nenhuma alusão ao dia do mutirão, porque não tem como fazer uma prestação todo mês, né, por conta do gasto de energia assim, demandado para organizar um evento dessa magnitude, né? Então, chamar a atenção também que os serviços eles têm uma continuidade e vão até o povo, buscam o povo para atendê-los o melhor possível. Eu gostaria de agradecer, doutor Antônio José de Carvalho Araújo, juiz federal, coordenador do projeto. Estamos falando aqui do mutirão, né? O POP Rua Ajude da Justiça Federal.
que será realizado no próximo dia 4 de maio, das 9 da manhã até as 16 horas, ou seja, das 9 da manhã até as 4 da tarde, na Praça Marechal Deodoro, no centro de Maceió. Muito obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu só faço só um registro. Por favor. Também conta com apoio de voluntários, estudantes de direito, a Cruz Vermelha, enfim, várias entidades, várias pessoas que, como voluntários, estarão trabalhando nesse acolhimento. A Cruz Vermelha, faço esse destaque, estudantes do SESMAC, estudantes de Direito da UFAL também, estudantes de outras faculdades também estarão conosco. E agradeço o espaço. Sem imprensa não haveria como realizar esse trabalho. Muito obrigado pelo reconhecimento também da nossa profissão, doutor. Eu acredito que outros desses eventos a Justiça Federal estará encabeçando diante desse sucesso, que para mim já é um sucesso garantido, com a participação de tantos atores importantes para a nossa sociedade. Volte outras vezes aqui no programa, tá certo? Muito obrigado. Com isso, nós vamos a um rápido intervalo. Nós vamos agora trazer daqui a pouco, depois do intervalo, Guilherme Nobre para falar de esportes e vamos saber também o que vai abrir, o que vai fechar nesta quarta-feira no feriado, dia 1º, que é o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. Logo depois do intervalo, voltamos já. A toda hora,